Oi, vamos tomar um chimarrão? Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre uma palavra muito importante, sobre algo que eu acredito que seja o grande segredo, algo que eu trago aqui no meu coração com muita força e verdade. A palavra é gratidão. Quando eu paro um pouco para refletir no desenvolvimento da minha vida, no caminhar, desde lá da minha infância, quando eu me reconheço como pessoa, eu lembro dos momentos em que eu agradecia. Eu não tive uma infância normal como geralmente as crianças costumam ter, de ter muitos brinquedos, de ter uma rotina de brincadeiras. Não, eu tive uma infância um pouco diferente, sem ter brinquedos. A minha brincadeira era na rua, jogando bola com os vizinhos, empurrando uma rodinha de ferro com arame. Quem é aqui do interior do Rio Grande do Sul vai saber como é essas brincadeiras. Andando de bicicleta na rua, aprendendo a andar de bicicleta na rua, caindo sem rodinhas. Essa era a nossa brincadeira. Só que eram muitas faltas, eram muitas necessidades. E eu observava isso nos outros, nos vizinhos, na casa que a minha mãe trabalhava. A minha mãe era empregada doméstica, depois foi cozinheira numa campanha, e eu tive uma infância assim, nós tivemos uma vida bem difícil. Mas eu lembro desde aquela época o quanto eu era feliz no futuro. E eu me sentia feliz por isso, porque eu me imaginava, lá na casa da minha avó, na campanha, tinha uma corda que eu botava um travesseiro e ficava andando no balanço. E quando eu balançava, eu ficava me imaginando adulta, vivendo momentos de alegria, vivendo momentos de satisfação, com a mesa farta, com a família unida, todo mundo feliz, tendo coisas, não passando trabalho, não passando dificuldade. Eu me imaginava naquele lugar. Então, desde aquela época, era instinto, eu já fazia isso. E hoje eu faço isso muito mais. Este é o grande segredo. É a gente agradecer por todas as coisas que a gente quer, por todas as sensações que a gente quer viver. É isso que eu faço para mim. E como a gente muda virando uma chave. Ao invés de reclamar, a gente agradece, a gente observa na nossa volta e observa os outros. Eu convivo com muitas famílias que gostariam, por exemplo, que um filho falasse, que um filho dissesse: mãe, pai, me dá tal coisa. E às vezes a gente reclama dos filhos correteando pela casa, dos filhos falando sem parar. Os meus são assim, os meus falam. Mas a gente agradece porque tem tanta gente que queria tanto isso e seria um milagre, sabe? Então, quando a gente começa a observar na volta da gente o quanta coisa boa a gente tem, as pequenas coisas. Olha como é ruim ficar sem água. Uma água corrente na torneira é tão bom. Uma água quentinha saindo do chuveiro no inverno é tão maravilhoso, e a gente só dá valor quando não tem. A gente precisa agradecer essas pequenas coisas, os pequenos milagres do dia a dia. E não esqueçam, não pede o que falta. Agradece, sente com muita certeza absoluta que aquilo já aconteceu, que tu tá vivendo aquele momento com gratidão. E as coisas simplesmente acontecem. Para refletir um pouquinho nas tuas conquistas e ver se não foi assim. Simplesmente a gente imagina, a gente quer, a gente fala e aquilo acontece. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Então, vamos fazer a opção pelas coisas boas? Por que eu estou falando isso para vocês? As pessoas estão mandando muita mensagem, dizendo: Débora, fala mais, fala um pouco mais. Esse é o meu recadinho de hoje.